Outro erro muito comum é a alegorização dos textos bíblicos. O que é alegorizar? Uma alegoria é algo que visa apontar para uma outra coisa, né? Nós temos, por exemplo, quando nós falamos de um texto, por exemplo, um texto alegórico seria um texto que conta uma história para falar sobre um outro assunto. Cada elemento do texto, da história, se remete a um outro assunto que não tem relação direta com a história. Então, isso seria uma alegoria. Por exemplo, né, a relação de Cristo e a igreja em Cantares. É uma interpretação alegórica do livro de Cantares. A gente não tem fundamento para bater o martelo e dizer que Cantares quer dizer isso, né? No Novo Testamento não diz isso. Mas algo mais presente para os irmãos entenderem melhor. Uma interpretação alegórica de um texto. Davi, quando ele foi lutar com Golias, ele pegou quantas pedras? 5, né? Lembrou, isso aí. 5 pedras. É Samuel isso? Samuel lembrou. Samuel tinha que lembrar de Davi, né? Poxa. Então, pegou 5 pedras. E aí uma interpretação alegórica disso. Irmãos, primeira pedra, pedra da coragem. Segunda pedra, pedra da fé. Terceira pedra, pedra da esperança. Quarta pedra, o texto quer dizer isso, irmãos? Essa é uma interpretação alegórica. Não era a intenção original do autor transmitir isso, né? Então, eu, às vezes como pregador, essas coisas são até legais, chamam a atenção, né? Por exemplo, eu já ouvi alguém pregar sobre a mãe do filho pródigo. Ela está no texto? Não está, né? É exegese, né, irmãos? Está fora do texto e entrou no texto. Nem está lá, mas alguém pregou já sobre a mãe do filho pródigo. Então, essas coisas, poxa, é legal, mas não necessariamente bíblico. Então, eu preciso me prender. A Bíblia comporta alegorias? Sim, tem textos alegóricos, sim. Gálatas, capítulo 4, Paulo faz uma alegoria lá com Agar e Sara, sim. Mas nós só podemos tomar textos como alegóricos quando a Bíblia mostra isso de forma muito clara. Se não estiver claro, eu não posso fazer isso, irmãos. Eu tenho que respeitar a intenção original do autor. Não, quem sabe é até melhor, né? Porque pode ser, né? Talvez, né? Eu imagino, aí é um respeito, né? Não, a alegorização é pegar, por exemplo, dizer que da pedra, isso, exatamente, Por exemplo, se a gente for o texto de Davi e Golias, o confronto entre Davi e Golias, tem uma representação ali? Tem. Qual é a representação? Quem Golias representava? O exército filisteu. Igual naquele filme Troia, né? O Aquiles que vem lá lutar, representava o exército filisteu. E quem Davi representava? O exército de Israel. Mas havia uma representação de fé também, né? Os filisteus traziam com o exército deles a fé na divindade deles, Dagon, né? E Davi e o exército de Israel trazia a fé no Deus de Israel. Então, existia também um confronto, claro, né? Outros deuses não existem, mas na mente do povo havia um confronto de deuses. Vamos ver quem é o Deus mais forte, né? Então, vamos confrontar os nossos campeões. Então, era um confronto, uma luta pela liberdade, né? Então, Davi estava ali lutando pela liberdade do seu povo, e a fim de demonstrar a superioridade do Deus Todo-Poderoso. Então, Deus seleciona um homem muito menor, com menos recursos, com 5 pedrinhas, para enfrentar um guerreiro treinado, gigante.
Então Deus quer mostrar, na ideia dos filisteus, o Deus deles era maior, mas na realidade, o Deus que parecia menor, era maior do que o Deus deles, que nem existia o Deus deles. Então Deus vence dessa forma e mostra a sua superioridade. Agora, eu posso fazer uma comparação com o Novo Testamento? Eu posso, né? Mas eu tenho que dizer, olha, o texto não está dizendo isso. Mas, imagina só, Jesus, ele lutou por nós, pela nossa liberdade, né? Davi lutou pela liberdade do povo de Israel, mas Jesus lutou pela nossa liberdade. Ele entrou na frente, entre nós e a condenação. Ele foi até a cruz morrer por nós. Jesus nem carregou pedra nem nada, mas ele se entregou e venceu aquilo que para nós parecia um gigante, que era o problema do pecado. Então eu posso fazer uma comparação, mas não dizer que lá no confronto em Davi e Golias, era isso que o texto queria dizer, entendeu? Eu estava falando de Jesus na cruz. Não, eu fiz uma comparação, é diferente, né? Então a alegorização é dizer que o texto está dizendo aquilo lá, né? O texto está dizendo isso aqui, e não é, né?